Coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, convida a todos para o Circuito de Oficinas LGBTs em Rede, projeto idealizado por Caio Jaquino, direcionado para novos e antigos agentes culturais, LGBTQIA+, periféricos e todos os interessados em uma imersão cultural protagonizada por Bárbara Barbosa, Feio Frank, Alice Lira e Ricardo Caldeira. As oficinas acontecerão de forma online via Google Meet e as inscrições podem ser feitas nas redes sociais de arte e cultura LGBT, de 3 a 25 de setembro. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC. Olá, boa noite. Essa é a segunda aula. Segunda aula individual, terceira aula do projeto LGBTs em Rede, da oficina de fotografia cultural. É a aula número 3. Esse é um projeto financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, aqui do Distrito Federal. Semana passada a gente falou um pouco sobre as questões da fotografia e dessa relação da fotografia com o meu processo de aprendizado, a prática profissional dentro do meio da cultura, e aí a gente fez uma conversa aqui sobre esses caminhos e como esses resultados podem ser atingidos. Na última aula a gente convidou os alunos a produzirem autorretratos, e aí eu queria chamar a alienígena aqui para falar um pouco de como foi a foto. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, estou sim. Ai, que bom. É porque essa câmera vive dando problema. Aí, enfim. Ai, pois é, eu entrei nos processos meio difíceis, tipo, eu tava querendo fazer uma coisa bem elaborada, assim, porque eu tenho uma câmera, né, semi-profissional, e aí eu, semana passada, peguei um trabalho voluntariado com crianças, e, e eu fui de palhaço e tal, então tava tipo assim, tô indo bem. Só que, falar de uma questão gatilho aqui, né, LGBT, gatilho, assim, avisar logo. Só que eu fiquei entrando em alguns processos um pouco difíceis, assim, com transfobia e tal, a situação que o nosso país está vivendo, né? E aí eu fui deixando isso meio que de lado, aí eu falei, caraca, eu não vou fazer nada, vou fazer meu nas coxas. Aí eu tirei uma selfie mesmo, com o... Tipo assim, foi mais uma selfie, né? De produzir esse autorretrato, já tiro algumas fotografias. Mas eu tava, tipo, tinha acabado de acordar e tava meio mal pensando em como tá difícil. Eu tenho essa questão de, tipo, medo de me envolver muito com crianças e depois ser a pessoa apontada que influenciou as crianças, sabe? Que influenciou negativamente, porque eu ouvi isso a minha vida toda. E aí, enfim, tirei a foto nesse momento que eu tava bem mal, até dei uma limpa no meu Instagram, porque eu sinto que algumas coisas começaram a transbordar, assim, com esses gatilhos que foram surgindo, assim. E aí eu falei, não, vou começar do zero, vou começar a fotografar tudo de novo. E aí, enfim, foi isso que aconteceu, gente. Desculpa aí se eu dei gatilho em alguém. Mas foi isso que Não, aconteceu. não. E eu tentei baixar a foto aqui, porque ela tá no meu Insta. Vou mandar no link, então, aqui, que aí vocês conseguem ver. Porque o meu celular, eu não consigo mostrar pelo celular. Então manda aí que eu consigo Mas mostrar aqui. eu consigo mandar pelo celular, pelo Google, né? A não ser que eu entre em... Você consegue mandar pelo grupo, lá no grupo? Consigo. Acho que é Manda lá melhor. que É eu mais consigo fácil. ver aqui. Consigo. Vou mandar aqui. Então, na última aula a gente pediu para os alunos fazerem os autorretratos, aí a gente está falando um pouco sobre isso, sobre esse processo de criação, e vamos dar uma olhada nesses resultados, né? Bem-vindo a todos, e aqui temos pessoas novas. Renata Parreira, muito feliz de te ver aqui. Karen Bezerre, todas bem-vindas. Marcela Vilar também já estava por aqui. Fotografia cultural.
E assim, além dessas questões, o que é que essa foto te diz, além assim, qual é esse, você já falou um pouco que não estava bem, né? Mas assim, o que que você espera que essa foto te traga? O que que você espera ver com essa fotografia? Assim, na hora eu tava sentindo essa. Não tava com muita vontade de levantar, né? Por isso que eu tirei ela deitada mesmo, assim. É, eu não sei te dizer, assim, pra mim ela. Eu acho que eu preferi ouvir o que as pessoas sentem com isso, porque eu acho que fica um pouco difícil. Porque eu sei o que eu tava sentindo, né? E aí eu ainda não consigo me separar, assim, do que eu tava sentindo vendo a minha própria foto. Eu não sei, para as outras pessoas pode significar outra coisa, mas para mim eu sei que, tipo, eu não quero levantar, eu tenho que fazer uma foto hoje, é fazer uma foto diferente, mas vai ser essa aqui mesmo. Foi, foi isso, resumi. Foi isso. Esse nosso lugar de fazer o que a gente consegue, né? Eu me vejo muito nesse lugar É, de principalmente quando tem os prazos, né? Quando o meu processo criativo ele passa para eu quero fazer, vou lá e faço, e aí eu obtenho o resultado. Esse trabalho ele tem desenvolvimento de uma forma, e quando eu tenho que entregar algo no prazo, que eu tenho, tipo, 15 dias para fazer, aí ou eu faço muito rápido, ou eu demoro muito tempo a fazer, e aí eu sempre tenho essa sensação de que esse resultado poderia ser melhor, ou então no dia que eu tiro para fazer, um dia que meu estômago dói, que minha cabeça dói, e eu não consigo me concentrar. Então, assim, são processos, né? E aí a oficina, ela é esse chamado para que vocês mudem essa programação, né? Vocês consigam produzir dentro da fotografia e dentro do audiovisual ou na escrita com essa vontade, né? Eu costumo escrever às vezes e aí ainda é mais difícil do que fotografar, porque parece que a escrita ela exige ainda mais bem-estar, né? Estar disposto para fazer. Então, assim, sua fotografia, ela foge um pouco do que a gente pediu, né? Mas eu entendo que esse universo das possibilidades, eu dou muito valor para essa estética da sua foto estar aqui, eu fico muito feliz que ela esteja aqui, e esse é o resultado, né? Você fez a foto. Então, tudo que você vai construir de fotografia, de autorretrato daqui para frente, vai partir dessa foto, né? Vai partir dessa primeira vez que você parou nesse primeiro lugar e fez essa primeira foto. Então, eu espero que isso abra suas referências, que você busque fazer outras fotos, né? Que essa foto te traga essa vontade, né? De fazer essa foto de novo, aí de mudar a luz, aí de pintar o seu cabelo, e aí fazer essa mesma foto de novo com outro cabelo, e aí fazer uma maquiagem, e aí fazer essa mesma foto, entendeu? Ou fazer outras fotos, ou fazer outras coisas, ou estar em outras posições, que você possa se encaminhar aí. Queria saber se algum dos alunos gostaria de comentar a foto da colega. Por favor, levante as mãozinhas, por favor, participe. Vamos lá, temos mais... Opa, Renata, por favor. Boa noite, gente, tudo bom? Alienígena, então, se você não tivesse feito o relato anterior de como você estava se sentindo, né, quando você tirou essa foto, para mim eu não tenho esse sentimento, assim, do não desejo de levantar da cama, eu não consigo ver isso. Primeiro eu vejo uma pessoa muito forte, com uma tatuagem no colo, e eu te falo isso porque eu fiz uma há pouco tempo e dói muito. Então, assim, para mim essa referência já me chamou a atenção quando eu vi você com essa tatuagem, eu falei, caraca, velho, ela é muito forte, né? Porque para aguentar uma tatuagem aí nessa região
Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção na foto. Foi a localização da sua tatuagem. Né? Por área de dor, quem já fez tatuagem sabe, eu tenho algumas, e realmente essa região é uma região que dói muito. E na verdade, para mim, vejo uma serenidade no seu olhar, né? Não consegui captar esse não desejo de vida, no sentido de não querer começar o dia, né? De levantar para começar o dia. Para mim, não foi assim que eu vi, que eu li sua foto. Não. É isso, né? Você também tem a facilidade que você é muito bonita, né? Então isso ajuda muito quando a gente vê a imagem. É isso. Eu vejo foco na foto, no olhar, firmeza no olhar, foco. É isso que eu vejo. Muito obrigada. Pois é, a Alien utiliza os pronomes masculinos, né? E eu uso feminino coloquei também. aqui. Eu tenho preferido masculino, mas uso Tem feminino também. Na preferência, verdade, eu né? prefiro neutro, mas todo mundo tem dificuldade, né? Então, tanto Já faz, assim. nessas faixas, né, de entendimento, de construção, eu também, eu uso os dois, e aí, às vezes as pessoas às vezes me procuram para perguntar, você usou o pronome feminino em tal momento, me desculpa, eu te tratei no masculino, e aí eu tenho que explicar, não, por mim tudo bem, né, não tem essa... Mas você disse aqui várias vezes que prefere os pronomes masculinos, senhor alienígena. Mais alguém tem comentários para a foto da colega? Opa, nossa foto saiu aqui. Karen quer falar? Beth? Desirê? Doriuma? Marcela Vilar? Você pode apresentar essa foto aqui para a gente? Como é que tá? Oi, Você eu consegue compartilhar? Você quer mandar para a gente? O que te é mais consigo, confortável? deixa eu só ver aqui. Tem que achar, né? Aí, gente, eu dei uma empolgada. Ai, perfeito, adoro. Vocês estão conseguindo ver? Porque eu não consigo ver se vocês conseguem ver. Você pode escolher uma foto e abrir para a gente ver melhor, né? A gente está conseguindo ver as miniaturas. Só as miniaturas? Peraí. Isso. Pronto, agora vocês estão conseguindo ver? Sim, conseguimos. Aí, se você puder falar um pouco das fotos, de como foi a construção, o que você pensou. Então, assim como você, eu sou uma pessoa que me autorretrato muito quando eu estou na bad. Quando eu não estou bem. E aí, dessa vez, eu estava bem. Eu fiquei esperando aquele momento que eu ia estar meio mal, mas não estava rolando. E eu falei, vai ter que ser bem mesmo. E aí eu fiquei brincando, assim, de que elementos eu gostaria que me representassem, né? E aí, eu recentemente mudei para o meio do mato, e aí eu peguei esse chapéu de palha que eu encontrei, que eu tenho aqui, né, que quando eu vou fazer caminhada, quando eu vou para o trabalho andando. E aí eu pensei, eu não gosto muito de mostrar meu rosto nas minhas fotos. Como é que eu tiro meu rosto das fotos?
E aí eu fui me envolvendo nessa chita que eu tenho aqui em casa, que eu uso como se fosse uma canga, né? Quando eu vou para o parque, quando eu vou para algum lugar aberto. E aí eu comecei a viajar nesse lugar de brincar com as minhas sombras e de brincar com esse, na ausência de rosto, né? Mas muito colorido. E aí eu comecei a viajar na batatinha. Eu, pano de chita e um chapéu. Ah, não, essa foi a época que apareceu uma lagarta mesmo. Aí eu achei bonitinho. E aí eu comecei a brincar com... Ai, que cambando. Comecei a brincar. E aí eu fui empolgando dessa brincadeira de dançar com as minhas sombras e com esse lugar de estar bem, mas ter que acolher o que não é tão óbvio, o que não é visível. Aí foi isso. A Totô, que perfeito. Estou muito feliz com o seu resultado. Você já tem uma prática, né, de fotografia, isso é muito bom. Então, fiquei feliz por essa primeira aula ter guiado aí para esse resultado. Opa, peraí, deixa eu sair aqui. Gostei muito da luz, gostei muito da escolha das cores, né? Você pensou aí no fundo, laranja, o tecido e o chapéu. E o seu corpo dançando para a sua própria câmera. Isso é um processo que eu já fiz também, que é um é a escolha do nu, né? Para a construção da foto, e a outra é a escolha já do não mais nu, né? Quando você não vai estar nu, o que você vai vestir, né? O que você vai colocar aí para compor, para que passe essa energia de movimento, né? De continuidade, de uma coisa fora dessa estética da roupa, né? É um figurino em si, apesar de simples, é um figurino pensado, muito bem pensado, harmonizou bem com o ambiente. E meus parabéns, é isso aí. Você, tenho certeza que você é uma fotógrafa de mão cheia, né? E aí a ideia é que a gente faça esses desbloqueios, né? Faça esses encontros, compartilhe as informações. A prática, né, da fotografia, pelo menos para mim, ela vem se revelando um dos melhores professores, né? Quanto mais eu fotografo, quanto mais eu edito, quanto mais eu avalio minha própria fotografia. E aí, esse processo que o Alan falou de zerar o Instagram, eu fiz várias vezes, né? Um ano de trabalho, um ano e meio, vários projetos, e aí a gente rompe, a gente se afasta, a gente se magoa, a gente chora, a gente começa a fazer outras coisas, e aí a gente apaga tudo. E é isso mesmo, e vale super a pena pagar tudo, vale super a pena guardar também seus registros, né? Quando você apaga lá do Instagram, vale a pena você fazer uma pesquisa aí de como armazenar essas fotos em um lugar seguro, pelo menos o espelho delas, e dá certo, é muito bom. E aí depois quando você perdoa toda essa mágoa que você apagou, aí você traz ela de volta, e aí você vai ver que ela está compondo a história da sua fotografia, e é para isso que a gente está aqui, né? Essa questão da fotografia cultural, ela vem nesse gancho do registrar o movimento artístico à nossa volta, né? Isso é um registro, é fotojornalismo, e contar a nossa própria história. Primeiro, eu acho que é essencial, né? Assim, a gente começa contando a nossa história para aprender a contar a história do outro. Aí tem gente que começa a contar a história do outro, aí depois, né? Escreve milhões de livros, e aí, em algum momento da história, ele tem que contar a própria história, e vai lá e escreve, tem gente que escreve logo no começo, e aí a gente vai indo. Temos mais algum resultado de fotografia?
Alguém tem alguma fotografia que fez em algum momento e gosta muito e gostaria de compartilhar? Vocês querem um tempinho para pensar nisso? Como é que tá? Eu tenho que achar aqui. Deixa eu ver, que eu sou um pouco enrolada com esse negócio. Então vai procurando aí Eu vou uma procurando aqui, ver se fotografia. eu consigo compartilhar. Alguém gostaria de comentar aqui sobre a foto da Marcela, as fotos da Marcela? Por favor, vamos participar. Allen, Letícia, Eu Desirê. quero. Já fui abrindo o microfone aqui. Eu achei muito massa, porque tá parecendo uma figura encantada, não sei, aquela que tá no mar, mas nas árvores. Sim. Tá parecendo uma figura folclórica encantada, assim, achei incrível, incrível, tipo, fez assim na minha cabeça, eu já comecei a viajar aqui, gente, que genial, achei muito genial. No cantinho também, aquela que tem tem uma estrutura, né, de uma grade, eu acho, que ela tá no cantinho, assim, achei muito genial também o ângulo, achei muito massa. Eu vou só responder. Foi pensado, é porque eu falei, eu fiquei pensando tanto em como eu estava me sentindo, mas foi pensado para parecer um ser encantado, uma mistura de Obaluaê com a cultura popular, sabe? Obaluaê de Chita. Era essa a ideia inicial. E brincar com o que sai e o que entra, né? Essa mão que sai, que volta, que às vezes aparece, às vezes desaparece. É porque, gente, eu empolguei muito. Tem um monte de outras, assim. Eu fiquei viajando aqui. Domingo de manhã e batendo foto, porque a luz fica mais bonita, né? Domingo de manhã, cedinho. Quero ver todas. Eu já entrei louvando, né? Maria, Tutu. A gente reconhece os nossos símbolos, né? As nossas imagens, está no nosso corpo, está na nossa parede, está na nossa pele, em volta, e é isso. Seguimos. Renata conseguiu? Quer mais algum tempinho? Alguém mais? E Jéssica, gostaria de falar? Letícia? Eu achei a foto aqui. Agora eu preciso, você sabe que eu sou analfabeta digital, né? Se você não sabia, eu tô te informando. Aí Você eu quer preciso mandar ela saber para mim? como é que eu faço para compartilhar. Tem aqui a opção, tem 3 pontinhos aí em algum lugar. Eu Aí tem achei aqui, mensagens, compartilhar. compartilhar tela. Isso. Tá, mas aí para isso eu tenho que achar, eu tenho que ir na foto, não? Primeiro você compartilha a tela, depois você procura a foto. Aí você pode fazer esse processo aqui. A Aí gente tá vê. assim, transmissão de tela, aí tá no Meet e iniciar transmissão. O que que eu faço? Isso, inicia a transmissão. Tá, iniciei. Isso, aí agora você minimiza e vai na foto. Isso. Tem algumas fotos que essa foto aqui eu acho que eu gosto dela. Dá para ver? Não. Eu consigo ver. Você consegue lateralizar o celular? Gato, não faz pergunta Pode, difícil. pode voltar lá nas fotos, pode voltar lá nas fotos. Aí põe o celular de lado, assim, você está na horizontal, põe ele na vertical. Só gira, né? Já botei, mas você consegue ver a foto aí? A gente consegue ver a foto. É só você quer mostrar só essa, você quer mostrar outras. Tem outras aqui, mas deixa eu ver aqui. É alguma específica que você gosta muito, assim? Porque todas essas são muito boas, né? Peraí. Eu gostei dessas com esse. Não foi Essa exatamente tem esse. muito Peraí, significado, né? peraí. Esse aqui é um vídeo. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto dessas, por exemplo. Essa daqui foi uma foto que eu gostei. Essa é muito boa, assim. Eu gostaria de ver ela um pouco maior, mas eu consigo ver aqui ainda assim. Você vê no celular também? Eu acho que eu não consigo aumentar. Dá para aumentar mais?
Bem que tem um erro aqui, que tá vendo minha unha bem aqui, agora acabei de ver. Aqui, ó. É um... E aí, você quer falar um pouco dessa foto, desse dia? Esse dia em especial, eu saí com a mãe baiana e ela estava sem fotógrafo, né? Porque ela sempre tem um fotógrafo acompanhando ela. E aí eu comecei a tirei mais de 600 fotos nesse dia, mas no celular, né? Eu não estava com nenhum equipamento assim, profissional. Então eu tentei, dentro da distância que eu estava, tentei fazer o melhor que eu pude. Mas foi isso, assim. Eu tinha essa missão, né, de fotografá-la, e foi isso. Esse melhor. Eu gosto de foto assim, sabe? Essa foto eu gosto. Eu tô adorando, pode continuar passando aí. Esses elementos, né, das contas. Bem, seu olhar é muito delicado, né? Eu já me propus umas 2 vezes a fotografar cerimônias, né? E eu sempre me emociono muito, muitas vezes eu não consigo fotografar, e todo esse processo, né, de fotografar axé, e é um processo de muito respeito, Essa é foto eu muito acho bom, linda. perfeita, muito boa. Mas é muito difícil fotografar axé, né? Eu achei difícil, assim. É um desafio, né? Porque existe um movimento que ele acontece, que é um movimento do tempo do próprio axé, que a gente não tem como controlar, né? Então, isso fica muito expresso nas fotos. Você quer que a foto fique perfeita, mas ela não vai ficar. Porque é muito movimento, cada um ali no seu ritmo, ali no seu universo, fazendo o seu... Olha que foto bonita. A luz também não me ajudava, né? Porque ainda tem essa questão da luz. Mas, enfim, no final, foi isso que rolou. Tem muita luz, né? E aí isso meio que aí todo mundo de branco, aí a luz normalmente é sempre num lugar, aí tem muito lugar muito iluminado e os lugares estão muito escurecidos. Assim, eu vejo que tá bom, né? Esse teu celular ele tem uma boa captação de imagem, então apesar dessas dificuldades são boas fotos, são registros, né, importantes. E aí aquilo que você falou, né? A gente não consegue enxergar, aí fica com aquela sensaçãozinha de ter faltado alguma coisa. Uma das coisas que eu faço, né, nesse processo de fotografar, por exemplo, tanto a cerimônia religiosa, né, o casamento, o projeto cultural em si, quando é um show, você ainda tem algumas vantagens, né? Quando é show, você sabe que a pessoa vai cantar 3 músicas, então você sabe que você pode fotografar uma música com close, 2 músicas afastado, fazer imagem, essas coisas. Você tem meio que um roteirozinho para te guiar, né? E não é sempre que isso acontece. E aí a gente vai se adaptando mesmo a esse processo de... Eu fui fazer uma fotos uma vez, e não era nem uma cerimônia, era um evento, e aí teve uma dança para o Oxum, e eu tô lá fotografando, filmando e tal, o menino começa a chorar, 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 e eu ia bater nas fotos, e aí eu vi que, né, caiu do controle, tive que deixar a câmera lá, sentar, tive que respirar, esperar, tive que dançar um pouco,
Só depois que eu consegui voltar e terminar de fazer as fotos. Mas foi, assim, muito difícil. Alguém quer fazer algum comentário aí sobre as fotos da colega? Eu. Eu já vou tagarelar horrores. Eu achei lindo, assim, achei muito, muito rico, né? Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de conhecer, né? Como que acontece a celebração, a cerimônia. E eu achei muito rico nesses detalhes também, assim. Achei muito lindo. Marcela, queria ouvir você aqui sobre essas fotos. O que que você achou? Diga para mim. Ai. Eu gostei muito, assim, eu sei o quão desafiador tirar foto em espaços religiosos, assim, mas eu gostei bastante do enquadramento, e a Renata falou, né, que foi com o celular, fiquei pensando, gente, que celular bom, porque eu não, não dá conta, essa é a realidade, mas eu gostei bastante das fotos, do enquadramento, da diversidade, né, de imagens e dessa representação do todo, dá para ver bem certinho, assim, todo o processo litúrgico, para usar o termo mais bonito. Eu gostei bastante das fotos, achei bem interessante. Eu vou parar de compartilhar, tá, Caio? Perfeito. Mais alguém? Mais alguém? Então, eu não tirei um autorretrato. Eu tirei uma foto que foi significativa para mim, mas não é de mim. Tranquilo? Perfeito. Estamos aqui para isso, né? A Foi gente só coloca... uma, assim. Eu não tenho saído muito desde a pandemia. Não, não. Você consegue compartilhar a foto aqui com a gente? Você sabe, você viu como é o processo? Deixa eu ver aqui. Não sei. Vocês estão vendo? Conseguem ver a foto? Oi. Consigo ver sim. Não consigo. Mas tipo, para mim significou muito porque eu tenho saído só uma vez na semana e antes da pandemia ver o pôr do sol para mim era muito importante, assim, eu costumava fazer muito com as pessoas que eu andava, com as minhas amigas. E aí agora tem sido muito pouco. Minha casa não é virada para o pôr do sol e eu não acordo a ponto de ver o sol se pôr, mas são cores que eu gosto muito de ver, um movimento que eu gosto muito de ver. E, enfim, esse foi meu único pôr do sol da semana, eu acho. É isso. E aí você concilia duas coisas, né? Uma é fazer a foto e a outra é se dar o seu momento do pôr do sol, né? Isso é Sim. incrível, assim. Esse aproveitar a nossa vivência, né? Para produzir das formas que forem possíveis, com o celular, com a câmera sempre profissional. O colega Allen tem a câmera sempre profissional e aí fez o autorretrato com o celular, fez uma selfie, ficou incrível também. E aí a gente vê que a sua foto, ela trabalha essa questão da luz ir embora, né? Foto, foto é isso. Daqui a pouquinho eu vou passar umas questões mais teóricas para vocês. E aí lá a gente fala que a fotografia é a marca que a luz faz, é a grafia feita a partir da luz, né? Se você for analisar a origem da palavra, fotografia.
fotografia a partir da luz, do fóton. Então, você entende, nessa tua foto que eu vejo, né, é essa luz indo embora. Então, o escuro, ele tá no degradê, o claro, ele tá em degradê, então você tem a parte de cima que são várias cores que vão caindo até o meio da foto, e aí do meio da foto para baixo você já tem uma escala ainda menor de luz, né? Em cima você ainda tem a luz indo embora, puxando, mas embaixo a luz já não pega, e aí a foto ela traz só, na verdade ela traz várias informações, e você vê que a quantidade de luz é bem menor, né? Que tem essa divisão na foto, assim, do claro, do escuro, e da perspectiva do pôr do sol lá, que é toda essa beleza que a gente sempre gosta, né? Nascer e pôr do sol são coisas simples, muito bonitas, que marca, né? Esse nosso imaginário, o processo entre a infância e a adolescência, esse apego da gente voltar lá, né? Nesse lugar da adolescência que a gente viu o pôr do sol todos os dias, ou todos os dias do sol nascer, para poder, porque fazia tal coisa, ou porque levantava cedo, ou porque reunia com os amigos para ver o pôr do sol. E aí eu imagino que essa foto traga esses sentimentos, né? De religarem com esse teu lugar. Que aí você disse que não fez um autorretrato, mas fez um autorretrato de algo muito íntimo para você, né? Às vezes até mais íntimo do que expressar a sua imagem, assim, na sua construção, né? Do que é você, de como você se comporta nesse mundo. Eu acredito nisso, assim, também. Nessa perspectiva de o que a gente sente, às vezes, demonstra muito mais do que o nosso rosto. Vamos lá, alguém gostaria de comentar a foto da colega? Eu parei de transmitir, né? Eu parei? Parou de compartilhar. Alguém? Vou comentar aqui rapidinho, porque tem uma coisa que eu achei bem interessante. Eu também sou uma amante do pôr e do nascer do sol, porque eu me sinto muito pequena, sabe? Eu vejo a imensidão do universo e da vida, eu me sinto muito pequena, e eu gosto dessa sensação de pequenez, assim, com tamanha beleza. E aí, uma coisa que eu gostei muito da sua foto é que tem um desenho, assim, diagonal, que vai levando o seu olhar para ver, né? Porque tem tanto a fiação, quanto o restinho de reflexo na luz na pista, assim, aí eles fazem uma diagonal para te levar para ver o pôr do sol. Eu achei isso bem, bem legal na construção da sua imagem. Eu gostei muito. Meu Obrigada. Eu vou seguir aqui. Bem, fiquei muito feliz com o resultado das fotografias. Obrigado por vocês terem produzido essas imagens. Peço que vocês mandem aí essas imagens para mim, lá no grupo. Renata, eu vou te mandar o link lá do grupo. A gente tem o link da primeira aula também, da semana de 15 dias atrás. E temos o link da aula inaugural do projeto, que conta com a primeira aula de todas as oficinas. É um circuito com 5 oficinas. Aí a gente faz a primeira e a última aula juntos, todo mundo online.
e as aulas do meio são individuais. Aí essa é a minha segunda aula. A gente teve a primeira aula, seguida de um exercício em casa, e a gente está tendo essa segunda aula, e aí... Perfeito, Letícia. Letícia disse que está tímida, só observando hoje. E aí, vamos pensar em mais uma proposta aqui, hoje, coletivamente, para a gente ver qual seria um produto legal para a gente entregar na aula final, ou se a gente trabalha essas imagens para apresentar elas, né? O trabalho da Marcela, com certeza, acho super top a gente apresentar ele lá na última aula. Alienígena, eu te desafio aí a você produzir um outro material, ou um vídeo, né? Você disse que você está fazendo o vídeo do feio, então eu acho legal já, você pode pensar aí também tem o resultado da oficina da Alice Mira, e aí você pode fundir aí e produzir um material para você apresentar no último dia. E aí, como a gente está todo mundo correlacionado, né? Pedindo vídeo, pedindo foto, a Alice também fotografia, você pode produzir um produto final aí escolhe se vai ser essa selfie, se vai ser o vídeo do Fernando, se vai ser a fotografia da Alice, para a gente poder apresentar na última aula. A gente tem os links de chamada de todas as aulas, então, e temos as aulas gravadas no YouTube. Então, quem quiser, quem não conseguiu acompanhar as outras oficinas e quiser assistir a aula, assinar a lista de chamada, a gente vai emitir os certificados para vocês. Só vocês, né, participarem aí do processo, que a gente certifica vocês da participação nas oficinas. É por isso que essas oficinas estão sendo gravadas. Agora eu vou fazer uma apresentação um pouco mais teórica, para a gente brincar um pouco mais aí, entender um pouco mais desses conceitos, né, da fotografia cultural. Primeiramente, a gente vai trazendo essa questão do que é arte, né? A etimologia diz que a palavra ela vem do latim artes, que significa técnica ou habilidade, produto ou processo em que o conhecimento é usado para desenvolver determinadas habilidades. Mas sua definição não é tão simples, ela varia de acordo com a época e com cada cultura, né? Então, a fotografia cultural, ela vem dessa manifestação da arte, então entender o que é arte e eu, por exemplo, eu vejo várias técnicas como arte, né? O artesanato, os esportes, várias categorias de trabalho, né? Que a gente pensa aí em coletivos, de do que a gente entende por arte ou não. Para mim é bem mais amplo. Eu acredito na valorização da arte, da cultura e da educação e de um nivelamento, né, entre esses processos, assim. Eu acho que a gente deve sim viver bem da arte, acho que a gente tem que ser reconhecido pelo que a gente faz, mas assim, existem diferenças, né, entre aquilo que é considerado arte para um grande mercado e aquilo que é considerado arte na comunidade onde a gente vive. Então, se você faz arte na comunidade, na sua cultura, onde você mora, você é visto de uma forma. Muitas vezes marginalizada, muitas vezes
desconectado de uma realidade, você acaba sendo marginalizado mesmo porque produz arte, né? Enquanto você tem artistas de um outro lado, de um outro lugar, que é socialmente aceito, que é muito bem remunerado, Hollywood, TV Globo, tudo isso, é tipo top, né? Você chega lá, você é muito bem reconhecido, é muito bem remunerado, ninguém acha que você é vagabundo, ninguém acha que você não trabalha. Ah, você faz fotografia e mais o quê? Ah, você é cineasta e mais o quê? Ah, você escreve mais o quê? Mas de que você trabalha? Cara, a gente trabalha com arte, com cultura, isso gera renda, isso paga as nossas contas, às vezes não todas. Muitos artistas, por causa dessa produção, eles têm que se submeter a jornadas duplas e triplas de trabalho. Muitas pessoas formadas nas categorias de artes, elas vão para outros lugares trabalhar com outras coisas. E isso, né? Porque, assim, professores, os educadores, os arte-educadores, eles têm o seu lugar, têm a sua representatividade, nem é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que vão trabalhar com outra coisa que não é a sua formação, que não é aquilo que você deseja, porque isso não paga as contas, né? E aí, o que é arte? O que é arte para nós, né? Eu chamo a gente a pensar sobre isso. O que se define cultura? O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. Então, isso é uma classificação específica do que é cultura, sendo que a gente tem diversas outras classificações para a cultura. Então, dentro do campo artístico, a gente pode encontrar aí vários resultados e vários entendimentos, e todos eles estão certos, todos eles têm o seu significado aí dentro do processo cultural. Fotografia é a técnica de criar imagem por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. A fotografia apresenta-se como um instrumento de aproximação e troca de impressões de mundo. O trabalho se afirma mais como uma relação que se estabelece do que as fotografias propriamente ditas. Nesse sentido, a fotografia assume um caráter de documento construído a várias mãos. Esse conceito ele vai nos dizer dessa importância cultural da fotografia, de que a fotografia ela é um processo. Quando você vai pensar na fotografia cultural, ela é outro processo. Então, nós temos as fotos da Marcela, que conta com a câmera dela, o cenário, a luz, as coisas que ela escolheu. Mesmo individualmente, alguma outra pessoa construiu aquela casa, alguma outra pessoa fez aquele chapéu, alguma outra pessoa produziu aquele pano, alguma pessoa criou toda uma questão de conhecimento, botou aquela câmera disponível para ela, ela teve que trabalhar para poder adquirir esse equipamento. Então, mesmo ali sozinha, fazendo autorretratos, ela está cercada de pessoas e dentro de uma coletividade. As fotos da Renata são fotografias de uma cerimônia religiosa. Então, não foi a Renata que falou, olha, naquele dia aquelas pessoas vão estar ali, e aí elas vão se reunir lá, vão vestir essas roupas, vão usar... Não, aquilo ali já acontece. Ela só foi lá e fotografou. Ela registrou aquele momento, né? E a fotografia cultural, ela diz muito sobre isso, sobre o registro da cultura de um povo, de como uma determinada sociedade, um determinado recorte de tempo se comporta. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão registrar a cultura que acontece à sua volta.
vai criar documentos fotográficos que comprovam e registram que essa cultura existiu nesse processo. Está com delay aqui entre a minha transmissão. Vocês já conseguem ver os tipos de fotografia? Sim, consigo. Conseguem. Eu que tirei. Então, a fotografia ela tem vários gêneros, né? Fotografia estilo, que é uma fotografia rápida, de evento, aquela... você contratado para fotografar um aniversário de 15 anos. Fotografia de rua, astrofotografia, fotojornalismo, fotografia de glamour, fotografia de natureza, fotografia de viagem, fotografia documental. É importante pensar que essas categorias elas vão se misturar, né? Você pode, às vezes, catalogar uma foto em 3 ou 4 categorias aí. A fotografia cultural, ela é um paralelo entre o fotojornalismo e a fotografia documental. O que não deixa de incluir a fotografia de glamour, a fotografia de natureza, a fotografia de viagem, a fotografia de rua e a fotografia estilo, porque tudo se mistura no final das contas. Aí o fotojornalismo pode ser entendido justamente como uma função de fotografar com espírito crítico e de caráter informativo, proveniente do jornalismo. Então, é uma diferença clássica entre a fotografia documental, que você fotografa como documento, como comprobatório, e quando você entra para o fotojornalismo, é uma fotografia crítica, né? É mais ou menos aquilo que a gente faz lá na arte cultural LGBT, que a gente não só documenta, como a gente fala sobre, a gente conversa com artistas, a gente produz outros resultados, a gente tem entrevistas, então, assim, é um documento de registro pessoal e coletivo que se expande à comunicação, né? Agora, principalmente com esse avanço aí da internet, das redes sociais, você se torna seu próprio comunicador, né? Então, você está aí mostrando para a Secretaria de Cultura, para os seus amigos, para os seus públicos, para os seus amigos e para todo mundo que acessa seu conteúdo, que você está produzindo arte, que você está registrando, que você está indo em 10 eventos por mês, não é à toa, você está tirando as fotos, está registrando, está marcando a sua presença. Fotografia artística, né? Então, essa fotografia artística, ela tem também vários entendimentos, porque a fotografia artística, ela pode ser a foto da Marcela, que cria toda uma identidade visual para aquela fotografia, faz a fotografia, e a fotografia da Renata e a fotografia do Allen também são fotografias artísticas, né? Porque também é criado uma ambientalização. O Allen usa os seus sentimentos, joga na foto, né? Aquilo que ele está sentindo. Renata captura aquilo que ela sente daquilo que ela está vendo acontecer. Então, são processos diferentes que acabam se complementando, se enraizando um no outro. E aí a gente tem todos esses slides, tem todos esses pensamentos para poder falar de fotografia cultural. Porque eu não vou conseguir virar para vocês e falar, olha, fotografia cultural é isso. Eu fui, né, montar esse documento, então eu fui fazer uma pesquisa com artigos, e aí as pessoas elas nos oferecem conceitos espalhados. A gente não tem um conceito universalizador. Eu consegui encontrar um artigo, que é exatamente esse artigo que me diz que a fotografia cultural ela está no começo dessa investigação. Então, para vocês que estão aqui, que vão fazer fotografia, que fotografam cultura, é um campo a ser estudado, né?
todas essas experiências, fotografar terreiro, fotografar capoeira, fotografar moda afro, todas essas são formas da gente estar criando a nossa história dentro da fotografia, né? O meu trabalho com o recorte LGBTQIA+, mais periférico e, e da cultura da diáspora, ele vem exatamente desse estudo, né? De focar nesse recorte e fazer esse registro. Então, a gente tem um projeto de pesquisa em andamento, né? Já temos 4 anos aí de investigação, de documentação, de registro, já temos resultados, já temos, né? Já estamos entregando aqui um projeto. E é esse, mais ou menos, esse é o caminho que você vai fazer para poder chegar no SEAC, no FAC, que é registrar seu caminho fotográfico, e aí você se registra como agente cultural, e você propõe o que você quer que seja financiado, né? Essa ideia de expor, você quer fazer uma exposição, você quer fazer um treinamento, você quer fazer um show, todas essas possibilidades, elas passam por esse processo do financiamento, né? E de como a gente se utiliza da fotografia como instrumento de produção cultural aqui no Distrito Federal e em qualquer lugar do Brasil. A gente tem protocolos básicos, né? Então, o portfólio ele é muito importante. Nossa próxima fala ela vai falar dessa leitura de portfólio. Eu trago aqui elementos da linguagem fotográfica. Aí eu vou enviar isso aqui para vocês, darem uma lida depois, porque eu não vou falar esses processos aqui, não. Ponto de vista e composição é um pouco do que a Marcela fez, da questão da composição da imagem, né? Escolher os itens, isso está dentro do controle dela, e aí dentro da imagem do Alien a gente entende que a composição é o próprio ambiente que ele está ali naquele momento, que ele registra, e da Renata a gente passa para o evento cultural, né? Então a composição da foto ela vai pensar o enquadramento, vai pensar no momento, igual ela falou, tem um movimento muito intenso, então ela vai ter essa dificuldade de ter o momento certo, mas aí a gente vai treinando, vai fazendo até pegar a manha. A nossa amiga Desirê também, ela traz uma foto de pôr do sol, e aí tem um tempo, né, para você fazer essa foto de pôr do sol. Então você tem que estar... A composição da sua foto, ela conta que você esteja em determinado horário e em determinado local para poder fazer a foto, senão você não vai fazer foto no pôr do sol. Para você fazer foto do nascer do sol, você tem que acordar às 5, 4 e meia, 5 horas, dependendo do dia, dependendo da estação do ano, para você ter acesso ali àquela... Aí nós temos os planos, plano médio, plano aberto, a escolha do enquadramento, né? Como esse enquadramento é feito, qual é essa escolha. Então, na construção da foto, a gente tem que pensar nisso, nessa questão do enquadramento. Se é o plano médio, se é o plano aberto, por que vai ser plano aberto, por que vai ser o plano fechado. A gente está pensando, né, no evento cultural, a gente está pensando desde vai ter a gravação, você termina de ver, se assinou a chamada, se não assinou depois. E aí a gente faz esses processos, esses entendimentos do plano, a perspectiva, né? A questão da perspectiva é necessário ter mais entendimento, e aí começa a esbarrar em outras áreas, né? Que é o desenho, por exemplo. Para você fazer determinados desenhos,
você começa determinando qual é a perspectiva que o desenho vai ter. Exatamente por essa questão da luz, né? Porque como a foto ela é o resultado da luz, são as leis que determinam a luz que vão dar esse nosso resultado de perspectiva. Então, eu sugiro que vocês deem aí uma pesquisada sobre isso, para que vocês amadureçam esse entendimento, né? Esse conhecimento sobre a questão da perspectiva. Luz, forma e tom são lugares muito interessantes da fotografia, que vale a pena estudar também. E aqui tem um pouco das nossas referências aqui. Depois eu envio para vocês uns 2 artigos que eu usei para poder desenvolver esse material. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quem gostaria de fazer algum comentário? O processo da fotografia cultural, da foto em si, né? Construção, para mim, é um caminho assim, muito pessoal, né? Sobre o que eu quero fotografar e como e o porquê. A gente tem aqui uma próxima atividade, que seria essa produção de mais uma fotografia para a gente apresentar na última aula, e aí fazer um pouco desse diálogo, falar um pouco sobre eles também. Vai ser uma dinâmica mais rápida, a gente vai ter os 5 professores, né? Então, vamos convidar todos os alunos, e aí a gente vai ter os resultados aí de pelo menos 3 oficinas para apresentar para vocês no dia. E queria pedir para quem fez o autorretrato e tiver interesse em construir uma outra proposta de escolha livre. Quem não fez o autorretrato e quiser fazer o autorretrato, para a gente poder apresentar na próxima aula, que vai ser no dia 8/11, tá? Queria pedir para a Renata, para a Inesca, se apresentarem, falarem um pouco sobre vocês. Vocês não vieram na última aula, a gente fez essa dinâmica. E aí, para vocês falarem um pouquinho aí, quem quiser falar também, eu vou fazer esse convite para vocês. Eu sou Renata Parreira, sou professora aposentada da Secretaria de Educação, sou produtora cultural e gestora cultural também. Iniciei um processo, né, e já acho que sou cineasta, digamos assim, estou me validando como cineasta. Me interesso por fotografia, já fiz alguns cursos de fotografia, tenho a intenção de me tornar fotógrafa profissional.
Bom, sou ativista, sou militante, trabalho com os direitos humanos, sou feminista negra, participo de alguns coletivos, né? Coletivo Candaces, o Levante Feminista contra o Feminicídio. Participo também da construção do 8M Unificadas DF em torno. Acho que é isso. E esse que tá por aí, quer falar? Letícia, Marcela, vocês se apresentaram na aula passada, vocês podem me ajudar aí? Eu não me apresentei, porque eu assisti a aula depois, não na aula da Alice, na aula anterior eu assisti ela no YouTube. Eu não consegui assistir no dia, eu tinha que entregar um relatório no trabalho. Mas vou me apresentar. Eu sou Marcela, sou professora também, sou professora dos anos iniciais, do ensino fundamental ainda. Fotografo há um tempo. Por hobby, tentei ganhar dinheiro com a fotografia, mas eu sou uma professora, me vendo melhor como professora do que eu me vendo como fotógrafa. Essa é a realidade. Gosto bastante de pensar a fotografia desse lugar artístico e conceitual e construir os elementos, mas também me interesso por uma fotografia cultural, por fotografar a cultura popular e seus elementos. Deixa eu ver o que mais. A foto, gente, ela foi feita com o meu celular, no tripé. Nem liguei a câmera, porque com a câmera eu ia ter que ficar indo e vindo muitas vezes. E ajustando, assim, mais simples fazer com o celular. Era só ligar o timer, corre e volta o timer, que aí ajustar o foco é mais fácil. E essas questões. Mas eu tenho uma câmera semi-profissional que às vezes eu uso. E no mais, é isso. Não tem muito, não. Gratidão pela fala de vocês, Letícia. Você está falando, Letícia? Ah, tá. Desculpa. É porque estava conectado aqui e aí eu esqueci que não sai som, perdão. Eu sou a Letícia, eu não pude participar da primeira aula, mas assim, eu tô acompanhando e tô gostando bastante do curso. Gostaria de estar participando mais. Mas assim, a vida tá uma pressa. Mas eu sou formada em História, licenciatura, e também sou formada em Museologia, bacharel. E eu estou fazendo agora uma especialização em Gestão Cultural. Minha experiência de trabalho é bem, assim, estágio, eu já trabalhei em vários museus em Brasília. E ultimamente eu estou trabalhando em alguns projetos meus e outros projetos, assim, outros projetos mais assim no um trabalho voluntário, assim. E estou desenvolvendo esses projetos para, sei lá, trabalhar mesmo na área, mas e aí eu estou buscando muito esses cursos que vocês estão propondo, assim, da área da cultura para aprimorar. É, assim, eu sou muito tímida nas redes sociais. Eu acabei de criar um Instagram, tem
Tem um ano meu Instagram. E, e assim, é um desafio tirar um autorretrato. Eu tentei tirar a foto do meu rosto mesmo, sim, mas nossa, eu fico muito travada, assim, eu ainda tenho muita timidez. É isso. Cara, é muito interessante, né? Assim, essa questão do autorretrato, Marcela, por exemplo, nos traz essa perspectiva de que foi um desafio para ela, dentro da construção da imagem, de não mostrar o próprio rosto, assim. E, e, e eu acho incrível, assim, esse processo, né? Eu já... Eu acompanho algumas pessoas que fazem autorretratos, assim, e muita gente tira foto dos pés, aí muda a perspectiva, aí tira foto das mãos, aí faz o movimento da dança, se cobre com tecido. Então, assim, a gente pode trabalhar, você pode trabalhar, Letícia, várias coisas. E aí você pode pensar nesse processo, né, de como a sua cultura, daquilo que está à sua volta, das coisas que você gosta, dos seus filmes, quais são suas referências. Então, a Cela busca, por exemplo, a referência do sagrado, né? Que é o conhecimento que ela tem, que está na pele dela, que está na história dela, na ancestralidade. E aí ela bota isso lá na fotografia e é reconhecível, né? Tanto, né? Para quem entende as referências ou para quem não entende, vai captar uma mensagem ali, vai captar uma coisa. Então, assim, eu comecei a fazer os meus autorretratos porque eu era muito tímido e porque eu tinha muita dificuldade de olhar para a foto e dizer assim, gostei. E aí, como também eu tinha dificuldade de olhar para a foto que eu fazia de outras pessoas e dizer assim, gostei. E aí o autorretrato, ele vem dessa busca de conseguir achar beleza onde eu achava que não tinha, né? E aí isso também me desperta para fora desse processo de timidez, me ajuda a ir para o palco, me ajuda a ir para frente das câmeras, né? Eu sou sempre essa pessoa que está aqui atrás da câmera, então a construção dessa oficina também é um desafio, estar aqui falando com vocês. Peço perdão aí pelas minhas falhas, né? Pelos meus processos, eu tenho várias dificuldades. É, Sempre gostei de falar muito, né? Na escola falava, adorava falar, 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 ia lá para frente, falava. E aí, na idade adulta, do processo da faculdade para frente, isso foi mudando. E eu fui me tornando, e aí, cada vez mais atrás, cada vez menos no palco, cada vez aparecendo menos, até estar nesse lugar aqui agora de ser um desafio planejar essa aula, de ser um desafio estar aqui, de falar com vocês. E, felizmente, consigo entender também que é um desafio que pode ser superado. E estou respirando, estou me concentrando e, né, vamos fazer estou tentando fazer o meu melhor aqui nesse momento, falar de fotografia, falar desse meu processo. Ele é exatamente assim, dessa forma. Não tem não tem um PDF que me falou, olha, faz isso desse jeito. Na verdade, foram milhões de PDFs, foram milhões de informações, cada uma num lugar, que me fez com que eu juntasse tudo e pudesse estar aqui hoje, de diversas formas. E queria que a Letícia falasse agora. Letícia, por favor, você levantou a mão, você vai querer falar? Eu agradeço muito pela sua fala e pela sua presença, assim. É interessante porque o tema o tema que sobressaiu mesmo foi o do axé, né? A gente teve duas representações aí bem intensas. E, eu e assim, eu vejo um reflexo, assim, tipo, da minha própria experiência atual, que assim, eu tenho várias formações, assim,
eu, eu era meio viciada em estudar, e aí eu fiz vários cursos. E aí eu tô numa fase que eu parei, assim, eu quase não tô lendo, e eu tô numa fase de incorporação, porque eu não sabia o tanto que era importante essa fase da incorporação, assim, no sentido mesmo espiritual, mesmo da consciência. E aí eu sou. Meus pais são surdos, né? Então eu sei Libras desde pequena. E aí eu tava fazendo um curso de Libras, assim. Sempre fiz curso de Libras, e aí eu decidi ir para um nível mais avançado, assim, para desenvolver melhor minha interpretação. E aí, assim, os cursos eram online, e aí eu travei durante os vídeos, que a professora começou a pedir vídeo para eu mandar para ela, para a gente treinar e praticar. E aí nossa, eu congelei assim. Eu fiz até uns vídeos assim, Libras, mas aí depois eu comecei a travar e parei. E aí eu vou respirar, fazer uma aula de teatro, meditar e depois eu volto para a câmera, porque é muito complicado você colocar o seu rosto ali, sabe? E eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar a minha cara, as minhas mãos, assim. E aí nossa, é um processo. Olha, um bom conselho é que você procure mesmo meios de desassociar, né? De se entender. Então, faça os autorretratos, estude o seu corpo, estude a sua estética, estude o ângulo que você gosta de ver a luz, estuda qual é a maquiagem que você sente que faz uma correção mínima. Por exemplo, aqui eu estou muito iluminado, né? Então, se eu usar aqui uma base do tom da minha pele, ou um pó, uma coisa muito simples, vai tirar isso, né? Então, já é uma coisa que me incomoda que não vai ter mais na próxima aula. Um batom, qual é o que eu gosto? É, aonde eu posiciono a câmera, que o meu rosto fica mais bonito, entendeu? O autorretrato também é isso, também é você botar o celular aqui no tripé ou na bancada, e aí com aquela luz, ring light, né? E aí aquela luz está muito forte, põe um paninho na luz, é, constrói um rebatedor, né? Você vai olhar aí na internet, você vai entender que se você pegar uma folha branca, botar no ring light e botar ela para refletir no seu rosto, vai ser um outro resultado. Então, é esse processo principal de que você tem que colocar a sua cara para jogo, né? É Libras, você vai interpretar, você vai fazer os sinais, você ali na câmera, você no evento. Então, você tá aí, tipo, tá muito pertinho de desabrochar para ir para essas milhões de possibilidades que você pode abrir, né, dentro da Libras. E aí, dentro da fotografia, então, se você for fotografar um evento cultural, você vai ver, muito provavelmente, intérpretes de Libras. A gente tem uma oficina aqui de acessibilidade cultural. Se você quiser participar também, não sei se você está participando, mas é com a Bárbara Barbosa. Ela é intérprete há 20 anos. E aí, perfeita a fala daquela mulher. Ela fala aqui com uma facilidade, com uma tranquilidade que eu fico, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim, sabe? E eu já vi várias oficinas dela, e aí, inclusive, ela deu uma oficina pros oficineiros, para a equipe técnica do projeto. A gente teve 2 aulas com ela, e aí eu vi essas 2 aulas, eu vi a aula inaugural, eu vi a aula dela em outro projeto, e eu fico vendo as aulas dela. E assim, ainda não consigo incorporar ainda. Então, eu já cheguei aqui, não fiz a minha inscrição, não falei que sou uma pessoa não binária, careca, de barba, que eu tô com uma bata, que eu estou aqui com uma parede branca no fundo, a minha esquerda tem uma bolsa, e às vezes aparece parte de um casaco com as cores branco, azul e rosa.
e que a minha bata tem várias cores, em tons laranja, preto, bege, é uma bata estilo indiana. Eu estou de batom vermelho e uso óculos. Então, assim, eu deveria fazer isso em todas as aulas. Já sei e não consigo incorporar isso na prática, né? E esse circuito, ele está aqui para destravar a gente. Quando, né, eu já falei isso em outras aulas, quando a gente pensou nessas oficinas, quando eu pensei nessas oficinas, eu pensei exatamente nos bloqueios. Porque o curso técnico, a fala técnica, o conceito, o livro, a informação, ela está aí disponível na internet, vocês podem ver um vídeo de como editar foto no celular, dever de casa. Procurem aí no Google como usar o aplicativo Lightroom. Anotem, dever de casa, vejam aí pelo menos meia hora dessa informação, tá bom? Tem alguns vídeos. Nossa, quero ler seu TCC, isso sim. Letícia disse aqui, meu TCC de museologia foi sobre acessibilidade e desenho universal também. Eu trabalhei com a comunidade surda no museu, mas eu estou só começando. Olha, muito perfeito. Então, vamos complementar essa atividade. Na verdade, eu já tinha pensado nisso e acabei esquecendo de falar com vocês. A diferença dessa primeira foto para a segunda foto é que vocês têm que editar a foto, tá bom? Então, vocês vão fazer ou usar o autorretrato de vocês ou produzir outro material e vão passar pelo aplicativo Lightroom. E aí, o aplicativo Lightroom, ele é bem básico, ele é uma ferramenta profissional, ele te entrega uma foto em formato profissional. Vocês podem, não precisam salvar a foto em maior dimensão possível, vocês podem salvar a foto nas dimensões recomendadas para tamanho pequeno, que a gente vai apresentar aqui, tá? E aí, esse processo de edição, ele tem vários caminhos, né? Eu peço que vocês vejam uma videoaula com esse tema. Hoje eu dei uma olhada aqui, tem alguns, se vocês quiserem, eu posso enviar o link para vocês. Por que que eu estou falando isso? Assim, porque a gente tem vários níveis de edição, né? Se você for para o computador, editar no Photoshop, você vai poder corrigir pele, você vai poder apagar o fundo, você vai poder modificar a foto de várias maneiras. Mas nesse momento não é o que a gente está querendo. O Lightroom e os vídeos que vocês vão ver sobre como utilizar o Lightroom, eles estão focados em dizer, em falar sobre a cor, a luz, a exposição, a cor, a saturação. Então, esses são conceitos importantes nesse momento que vocês estão começando. Eu, basicamente, o que eu faço nas minhas fotos é a edição nessa tabela de luz e pretos, brancos, pretos, luz, exposição, e mexo na cor. Então, essas são, né, tirando um trabalho ou outro, de ensaio ou outro, que a gente manda para que eu acabo pedindo para outra pessoa editar a pele, essas coisas, a edição da minha fotografia, ela é muito básica. Então, para a próxima aula, eu vou mandar lá no grupo também. Vou pedir para vocês assinarem a chamada. E é isso. Julie, bota o vídeo aí para mim. Eu vou pedir para a Julie botar um vídeo aqui, talvez até eu mesmo consiga colocar. Porque eu quero mostrar uma parte específica do vídeo para vocês. Não. Júlia, eu mesmo vou colocar. Vou só compartilhar a tela aqui. Porque assim, a gente falou muito desses processos
A gente falou muito desse processo de registro com o objetivo, né? Júlia, prepara aí para mim o vídeo, por favor. Eu não vou conseguir compartilhar aqui, não. Então, aqui no Distrito Federal, quem é aqui de Brasília, a gente tem o SEAC, que é o Cadastro de Ente e Agente Cultural. Para acessar o SEAC, você precisa comprovar em uma área cultural específica. Pode... Vai passando aí em cima do... Isso, mais para frente, lá no finalzinho, na verdade. Aí, volta um pouco, pode voltar. Mais um pouco. Volta no começo aí dessa informação. Isso, no final desse vídeo aí. Aí pode soltar. Saiu foto musical. Aí esse aí é o site da Secretaria de Cultura, a SEC. Esse é o cadastro de ente e agente cultural. Para você ter acesso a esse cadastro, você precisa comprovar É um cadastro de em portfólio e produtores e currículo que entidades você culturais do atua há DF. 2 anos como agente cultural no Distrito Federal. Esses são os requisitos, né? E aí você precisa enviar para eles um formulário. E aí, nesse site, atende o entorno, o SEAC do Goiás. Então, eu estou falando aqui do processo para você tirar no DF. Mas para você tirar no Goiás, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, é o SEAC, de Agente Cultural, e aí no Goiás também tem FAC e também tem SEAC. Você tem que entrar, mandar os documentos, preencher o formulário. É importante que você tenha um comprovante de residência que comprove 2 anos de moradia. Então, um comprovante de residência no seu nome atualizado só não serve. Você tem que mandar um de agora e um de 2 anos atrás. Se você não tem esse documento, lá no site da secretaria, você vai ter uma declaração de residência, que aí você vai dizer lá seu nome, seu CPF, seu RG, vai dizer que você mora no endereço tal, da data tal até tal, ou que você mora em um endereço há 2 anos, ou se você passou por 2, 3 endereços, você pode declarar lá que morou em 3 endereços dentro do Distrito Federal, e aí você assina esse documento e envia para eles juntos. O currículo e o portfólio tem que ter esse registro mínimo de 2 anos. Caio, mas eu trabalho há 20 anos com fotografia e nunca tirei SEAC. Ou sou produtora cultural há 20 anos e nunca tirei SEAC. Você vai fazer um resumo no seu portfólio, você não precisa botar todos os seus trabalhos, você não precisa botar todo o seu conhecimento no seu portfólio, principalmente inicialmente, né, para você pensar num SEAC. Então, você pode fazer um documento mais reduzido, que comprove lá com datas. É importante que o portfólio ele sempre traga fotos, que ele traga links. Esse aí é o meu portfólio. Fala sobre mim, tá vendo? Aí tem uma mini bio, normalmente essa mini bio. Esse autorretrato eu fiz no meio da pandemia, também nesse processo de dor, também nesse processo de solidão. Tá? Aquela foto lá é uma foto muito forte. Essas fotos eu fiz em São Luís, num processo de renascimento. Essas aí também são da pandemia, principalmente essa mais laranja. Essas aí fazem parte lá daquele projeto do Cores, que é com os painéis do Free Funk, lá na Rede Norte. Esse é um trabalho que eu fiz em São Luís,
que aí é o começo do meu portfólio, basicamente. Marcelo Pestana, o modelo. Aí esse é o segundo trabalho, que é com Feio, que é o Nascimento do Feio, que a gente fez em março, eu acho. E aí nós temos a produção da Sofia Verona, e aí nós temos 2 anos de registro da Sofia Verona. Não está tudo no meu portfólio, mas está tudo no portfólio dela. E aí a gente faz esse trabalho, acompanha ela, segue, fotografa, faz eventos, faz projeto, faz sarau, leva ela. E tudo isso resultou, né? Ela vai executar um projeto ano que vem. A gente tirou o SEAC, mandou o projeto. Emanuel e o projeto Arte e Cultura LGBTQIA+. E aí a gente tem a página. Esse é o Musa do Cotidiano, a convite da Aline Karina. Essa também é a Josiane Castilho. Josiane Castilho a gente fez, e Rústico. Josiane apresentou um projeto no ano passado, executou agora junto com o meu. O Rústico acabou escrevendo um projeto também, eu fiz o portfólio dele, e aí ano que vem também executa um projeto do FAC. Isso é o meu livro, que foi publicado por um outro projeto do FAC, lá do Recanto, da Natália. Nós temos aí a gravação do clipe da Brisa, que a gente reuniu vários dançarinos lá em casa, a gente acabou tendo um resultado muito bom. Isso é uma cobertura de evento da Aline Carinha também, que é a empresa dela, a Cade Acessórios. Essa é uma atividade, um outro projeto do FAC, Brasília Leitora, que eu acabei sendo selecionado para fazer uma mediação literária no evento da Ela Fab. Aí eu fui esse dia, fiz a oficina de a mediação cultural e fotografei o evento do Março por Elas. E aqui a gente tem várias fotos, tem o Thomas Medrado ali também, que também é da arte cultural LGBT, tirou o SEAC recentemente. Esses são alguns outros trabalhos que eu faço, umas montagens, né, edição. Então eu reciclo muito material também, não deixo as coisas ficarem paradas. Às vezes faço uma coisa completamente sem sentido, 2 anos depois, tá lá uma finalidade com aquelas fotos, vira uma exposição, vira uma montagem, vira fundo para uma outra arte. E aí nós temos a arte cultural LGBT, e aí nós temos uma sequência aí de uns 12 portfólios produzidos nos últimos 2 anos. Já vamos aí para 3 projetos aprovados no FAC, já temos 2 executados, que é esse e o da Josiane Castilho, o Festival da Onda Negra, que eu fiz a elaboração junto com ela, e fiz a gestão administrativa, e ela executou o projeto muito bem, o festival foi um sucesso. Depois eu mando o link para vocês. Quem não conseguiu ver, a gente tem uma seleção aí de várias artistas, várias mulheres negras que cantam, que dançam, que fazem poesia. Temos o meu amigo Rego Júnior, Preta Is, Negra Eve, Lady Kali. É uma seleção incrível de pessoas, de mulheres, que representam a cena aqui no Distrito Federal. E aí elas fizeram uma live, foi no dia 24 e 25, ou 23, 24 de setembro. E aí é bem legal, a execução foi ótima. E é isso por hoje. Por hoje, queria falar com vocês também sobre armazenamento de dados, né? A gente tem vários processos aí, sempre guardar, criar pastas no Google Drive, salvar cópias das suas fotos, ponderar aí se vale a pena guardar os originais, né? A partir do momento que você fotografa em alta resolução, os arquivos são muito grandes, então, mesmo que você não consiga salvar todos os arquivos, faz uma cópia dessas imagens em menor resolução, sobe tudo para o Drive, guarde a história de vocês, todas as fotografias são válidas,
Se você quer expor aquela fotografia na rede social por um tempo, exponha. Se você quer retirar, retire. Mas não se desfaça desse material. Tente o mínimo possível destruir material, né? Apagar material. Você sempre se arrepende depois de ter apagado um material. Mesmo que passou vários anos, você se arrepende. Eu me arrependo muito. Me arrependo de material que eu perdi, me arrependo de material que eu apaguei, me arrependo de material que eu deixei guardado com outras pessoas e perdi. Então, vamos pensar aí no armazenamento, no compactação, organização, tudo isso faz parte desse processo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisinha? Estamos aqui chegando nos nossos finalmente de hoje. Então é isso. Boa noite para todos. Um beijão. No dia 8/11, às 8 horas da noite, a gente tem a nossa aula final. Então, eu peço a todos vocês assinem a chamada hoje, que vocês compareçam à última aula. Vai ser muito importante ter vocês lá. Quem está vendo essa imagem aqui depois, quem está vendo essa aula depois no YouTube, no link, você pode assinar a lista de chamada também. Pode falar com a gente, caso algum certificado não chegue. E aí a gente vai organizando tudo para que todo mundo que participou tenha o seu certificado, para que todo mundo que produziu o material mostre o seu material na última aula, porque isso também é um resultado, essa participação de vocês também já conta, né? Nesse projeto de vocês, quem sabe esse aí não é o dia 1 do portfólio de vocês. E é isso. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite.